E se um único momento desajeitado pudesse reescrever todo o seu destino? Prepare-se para uma história inesquecível. Curta esta história, compartilhe com seus amigos e inscreva-se em nosso canal para mais aventuras emocionantes. Comente "Amor abaixo" para nos dizer que você está viciado. Sophie corria desesperadamente pelos corredores do hotel, segurando a bainha do vestido e tentando não quebrar o tornozelo e os saltos que, até agora, pareciam uma ótima escolha, mas agora uma sentença de morte. O plano era simples: chegar cedo, ajudar nos preparativos e brilhar como dama de honra. Mas é claro, o universo decidiu que hoje era o dia perfeito para testar a sua paciência. Primeiro, o táxi estava atrasado. Então, um motorista imprudente quase a atropelou na entrada do hotel. E ainda por cima, o elevador que a levaria direto ao salão de baile estava lotado, obrigando-a a subir as escadas correndo. Se houvesse um prêmio para a dama de honra mais desajeitada da história, ela definitivamente ganharia. Desculpe, desculpe, desculpe. Ela murmurava a cada tropeço nos convidados perplexos. Ela estava a poucos passos de distância. Sophie já podia ouvir o murmúrio dos convidados dentro do salão, o que significava que a cerimônia estava prestes a começar. E então aconteceu. Bam! Sophie colidiu com algo sólido. Ou melhor, com alguém. O impacto foi tão forte que seu buquê voou, sua bolsa caiu no chão e ela quase beijou o carpete caro do hotel. Mas antes que ela pudesse completar seu desastre, mãos fortes agarraram-na pela cintura, evitando uma catástrofe total. O cheiro de uma colônia cara encheu seus sentidos, e por um segundo, ela esqueceu até mesmo seu próprio nome. Por favor, me diga que não atropelei um homem idoso. Ela murmurou, tentando recuperar o equilíbrio. Definitivamente não sou um homem idoso. A voz profunda e lenta a fez piscar algumas vezes antes de finalmente olhar para o homem que segurava sua cintura. Sophie quase engasgou. Que tipo de injustiça genética foi essa? O homem à sua frente parecia ter saído de um anúncio de terno de luxo. Cabelos escuros perfeitamente penteados, olhos azuis penetrantes e a aura de alguém que estava acostumado a estar no comando. Sua expressão era uma mistura de curiosidade e diversão. Você está atrasado. Os olhos de Sophie se arregalaram. Ótimo! Ele também era observador. Obrigado, Capitão Óbvio. Algum outro fato brilhante que você gostaria de compartilhar? O canto dos lábios dele se ergueu ligeiramente, mas Sophie não teve tempo para flertar, ou para analisar o quão ridiculamente atraente aquele sorriso era. Ela tentou se afastar rapidamente, mas sentiu um puxão no vestido. Olhando para baixo, para sua absoluta humilhação, ela viu que o tecido havia ficado preso em seu calcanhar. Oh, fantástico! Porque viajar sozinho não foi suficiente. Eu tive que ficar preso também. O homem se agachou sem pressa, libertando o tecido com um movimento rápido. Agora você pode continuar sua missão suicida. Eu já estava a caminho. Antes que ela pudesse escapar, ele acrescentou: Espero que você tenha seguro de vida porque, nesse ritmo, você não conseguirá passar do buffet. Sophie revirou os olhos, pegou suas coisas do chão e saiu novamente, sem olhar para trás. Mas mesmo no meio do caos, a voz dele permaneceu em sua cabeça. Não olhe para ele. Não olhe para ele. Sophie repetia para si mesma, como um mantra enquanto se posicionava entre as damas de honra. A cerimônia já havia começado, e a noiva, sua melhor amiga Clara, lançava-lhe um olhar mortal. Mas Sophie só conseguiu se concentrar na figura imponente sentada entre os padrinhos. O homem da colisão. Ele estava bem ali na frente dela, observando-a novamente com aquele olhar avaliador. Que é aquele? Ela sussurrou para uma das damas de honra ao lado dela. James Carter. E por que eu deveria saber quem ele é? Porque ele é um dos homens mais ricos do país
e CEO de uma das maiores empresas de consultoria financeira do mundo. Sophie piscou, tentando processar a informação. Ah, claro. Faz todo o sentido que um bilionário gaste seu tempo salvando damas de honra desajeitadas nos corredores do hotel. Sua amiga reprimiu uma risada silenciosa. Ele é um mistério. Frio, calculista, nunca se envolve com ninguém. E dizem que ele pode acabar com a carreira de qualquer um com apenas um telefonema. Sophie engoliu em seco. Ótimo. Ela não apenas quase o derrubou, mas também foi rude com ele. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Tudo bem. O casamento estava acontecendo. Ela só precisava sobreviver à cerimônia, evitar mais desastres e, o mais importante, parar de olhar para James Carter. Só que quando ela abriu os olhos novamente, ele ainda a observava e ergueu uma sobrancelha como se soubesse exatamente o que ela estava pensando. Um arrepio percorreu a espinha de Sophie. Algo lhe dizia que esta noite estava apenas começando. Sophie nunca foi o tipo de pessoa que se intimidava facilmente. Mas naquele momento, sentada entre as outras damas de honra e tentando se concentrar na cerimônia, ela podia sentir o peso daquele olhar sobre ela. James Carter. Ela não precisou olhar para saber que ele ainda estava observando. Ela podia sentir isso. Era como se toda a sala tivesse desaparecido, deixando apenas aquela presença intensa e enigmática. Você está brincando com seu cabelo há 5 minutos. A dama de honra ao lado dela a puxou de volta à realidade. Sophie parou imediatamente, sentindo seu rosto esquentar. Eu tenho. Sim, e adivinhe, ele ainda está olhando para você. Sophie fechou os olhos por um segundo. Ótimo, exatamente o que eu precisava. Por que um CEO bilionário estaria interessado em me encarar? Sou apenas um arquiteto que quase o derrubou. Sua amiga encolheu os ombros. Quem sabe? Talvez ele goste de desafios. Sophie suspirou e tentou se concentrar na cerimônia, mas mesmo quando os noivos trocaram votos e os convidados soltaram suspiros sentimentais, ela não conseguiu se livrar do sentimento. Está gostando desta montanha-russa até agora? Aperte o botão curtir, compartilhe com sua equipe e inscreva-se para mais histórias épicas. Comente "Uau" para mostrar um pouco de amor a Sophie. A recepção do casamento estava a todo vapor. O salão de baile brilhava com luzes douradas. Música suave enchia o ar, e os convidados circulavam entre as mesas elegantemente decoradas, enquanto os garçons carregavam bandejas com taças de champanhe. Sophie tentou se concentrar na tarefa. Ajudar Clara, garantir que a noiva estava bem e, o mais importante, evitar momentos mais constrangedores. Mas o universo, como sempre, parecia ter outros planos. Ao pegar uma taça de vinho da bandeja do garçom, ela se virou rápido demais e colidiu novamente com algo sólido. O líquido escuro espirrou. O tempo congelou. Ela prendeu a respiração, observando o desastre se desenrolar em câmera lenta. A mancha vermelha se espalhou pelo tecido perfeito de um terno preto. Sophie olhou horrorizada e encontrou os olhos azuis de James Carter olhando para ela. Diga-me que isso não aconteceu simplesmente. Ela sussurrou, ainda segurando o copo vazio. James olhou para sua camisa e depois para ela, com uma expressão ilegível. Bem, aconteceu. Sophie engoliu em seco. Vou pegar um guardanapo. Não, espere. Eu posso limpar. Antes que ela pudesse terminar, ele calmamente tirou a jaqueta e arregaçou as mangas. Relaxe, é só vinho. Ela piscou, surpresa. Você não vai me processar ou me expulsar da festa? O canto de sua boca se ergueu ligeiramente. Ainda não. Mas se você quiser me compensar, pode se juntar a mim no bar. Sophie piscou novamente. Isso foi um convite? Mais como uma tentativa. Depende da sua resposta. Ela olhou ao redor, procurando uma fuga, mas a verdade era que, apesar de tudo, havia algo nele que a intrigava. Talvez fosse a calma e a confiança tranquila em sua voz.
Talvez fosse o modo como seu olhar sempre parecia estudá-la com interesse silencioso. Ou talvez fosse apenas curiosidade. Tudo bem, mas eu escolho as bebidas. James acenou com a cabeça em direção ao bar. Surpreenda-me. O bar do salão de baile era luxuoso, mas silencioso naquele momento. Apenas alguns convidados sentaram-se no balcão, tornando o espaço mais intimista. Sophie sentou-se em um dos bancos altos e cruzou os braços. Eu deveria pedir algo ridiculamente caro, só para ver sua reação. James inclinou a cabeça. Você acha que eu me importaria com o preço de uma bebida? É exatamente por isso que seria divertido. Ele riu e um pequeno arrepio percorreu sua espinha. James Carter, rindo. Isso era uma visão rara. O barman se aproximou e Sophie fez seu pedido. 2 doses de uísque. James levantou uma sobrancelha. Impressionante. Ela encolheu os ombros. Você achou que eu pediria um coquetel de frutas? Acho que você gosta de surpreender as pessoas. O uísque chegou e ela pegou o copo, estudando-o por um momento. Então, James Carter, diga-me. Ela se virou para ele, com um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Por que um CEO poderoso está em um casamento que claramente não combina com seu estilo reservado? Ele girou sua bebida antes de responder. Porque sou o padrinho do noivo. E porque sua vida social consiste em eventos corporativos chatos? James riu novamente, e Sophie sentiu uma estranha sensação de satisfação. Talvez. Mas e você? Sou a dama de honra, o que significa que estou aqui por dever, não por escolha. E ainda assim você parece estar se divertindo. Ela tomou um gole de uísque, sentindo o calor descer por sua garganta. Bem, a noite ficou muito mais interessante depois que derramei vinho no convidado de honra e quase o derrubei no corredor. Sophie revirou os olhos. Você nunca vai deixar isso passar, não é? Provavelmente não. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não foi um silêncio desconfortável. Era do tipo que carregava algo não dito, algo persistente entre eles, crescendo lentamente. Sophie desviou o olhar, fingindo se concentrar em sua bebida. Então, você sempre olha para as pessoas assim? Como o quê? Como se você estivesse tentando entendê-los. James sorriu. Só quando acho que vale a pena o esforço. O coração de Sofia acelerou. O que estava acontecendo aqui? Ela respirou fundo e bebeu o resto do uísque de uma só vez. Isso foi divertido, mas tenho que voltar para a noiva. James não tentou impedi-la. Ele apenas observou enquanto ela se levantava, seu olhar ainda fixo nela. Vejo você por aí, Sofia. Ela hesitou por um segundo. Depois deu um pequeno sorriso. Vejo você por aí, Sr. Carter. Mas ao se afastar, ela teve a sensação de que esta não seria a última conversa deles. Não se cansa de Sophie e James? Curta esta postagem, compartilhe com seus amigos e clique em inscrever-se para mais novidades. Comente Sparks para manter a vibe. O casamento ainda estava animado, mas Sophie sentiu que algo dentro dela havia mudado depois daquela conversa com James Carter. Algo que ela não conseguia definir bem, mas que fez seu coração bater um pouco mais rápido que o normal. Ela voltou até a mesa das damas de honra e pegou uma taça de champanhe, tentando ignorar o fato de que, a poucos metros de distância, James ainda a observava. Então, Clara apareceu ao lado dela com um sorriso provocador. Eu vi que você e o padrinho misterioso tiveram um momento interessante no bar. Sophie revirou os olhos. Foi apenas uma conversa casual. Nada de especial. Nada de especial. Clara ergueu uma sobrancelha. Aquele homem não conseguia tirar os olhos de você durante a cerimônia. E agora, mesmo do outro lado da sala, ele ainda está olhando. Sophie soltou uma risada nervosa e tomou um gole de sua bebida. Você está exagerando. Ele é simplesmente intrigante. Intrigante? Clara riu. Sophie, aquele homem é um dos bilionários mais poderosos do país e, pelo que dizem,
Ele não se envolve com ninguém. Se ele está interessado em você, é porque vê algo diferente. Sophie encolheu os ombros, mas não conseguiu esconder o rubor que subia às suas bochechas. Ele só gosta de analisar as pessoas. Só isso. E, honestamente, sou apenas um arquiteto comum. Não há razão para alguém como ele me notar. Clara suspirou e balançou a cabeça. Oh, Sophie, você realmente não vê isso, não é? Antes que Sophie pudesse responder, um dos padrinhos veio convidar Clara para dançar, deixando-a sozinha novamente. Mas não por muito tempo. Você vai continuar fingindo que não percebeu que estamos nos olhando há horas? Sophie fechou os olhos por um segundo antes de se virar lentamente. James estava lá, muito perto. Eu não estava olhando para você, disse Sophie rapidamente, tentando parecer indiferente. James inclinou levemente a cabeça, estudando-a com aquele olhar intenso que fez seu coração disparar. Você é muito ruim em mentir, não é? Sophie cruzou os braços e soltou uma risada sarcástica. E você é sempre assim? Ou apenas gosta de deixar as pessoas desconfortáveis? O canto de sua boca se ergueu ligeiramente. Gosto de observar, de entender como as pessoas reagem. E até agora você foi uma surpresa interessante. Bom para você. Agora, se você me der licença... Ela tentou se afastar, mas James gentilmente segurou seu pulso, apenas o suficiente para fazê-la parar. Dance comigo. Os olhos de Sophie se arregalaram. O quê? Uma dança. Isso é tudo. Ela olhou para a pista de dança, onde os casais já se movimentavam ao som da música suave. Depois, se virou para ele. E se eu disser não? Eu diria que você está mentindo de novo. Sophie mordeu o lábio inferior, lutando contra o sorriso que ameaçava aparecer. Você é insuportavelmente arrogante. Sabia disso. James deu um passo para trás e estendeu a mão. E ainda assim você ainda está aqui, considerando minha oferta. Sofia respirou fundo. Que mal isso poderia causar? Ela colocou a mão na dele. Enquanto James a conduzia para a pista de dança, Sophie sentiu como se o mundo ao seu redor tivesse desaparecido. Os braços dele envolveram sua cintura com uma confiança silenciosa, enquanto sua mão firme segurava a dela. Você já fez isso antes, comentou Sophie, tentando ignorar a proximidade deles. Dançar? Algumas vezes, mas não assim. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele de perto. E o que há de diferente desta vez? James a estudou por um momento, antes de responder. Você. Um arrepio percorreu a pele de Sophie. A sala estava cheia, mas naquele momento parecia que apenas os dois existiam. E pela primeira vez naquela noite, ela deixou de evitar o olhar dele. Porque no fundo, ela sabia que algo estava acontecendo aqui. Algo que ela não podia ignorar, e talvez nem quisesse. Sophie não tinha certeza do que estava acontecendo. Bem, ela sabia que estava dançando com James Carter, o homem mais reservado, intimidador e aparentemente persistente que ela já conheceu. Mas, ao mesmo tempo, ela não sabia por que parecia tão natural. O salão de baile estava lotado, mas tudo ao redor deles ficou confuso, enquanto ele a conduzia pelo salão com precisão e sem esforço. Ela nunca tinha percebido o quanto gostava de dançar até aquele momento. Ou talvez fosse apenas o fato de que James parecia saber exatamente como segurar a mão dela, como tocar sua cintura, como fazer com que cada movimento parecesse leve, sem esforço. Você está surpreso? Sua voz profunda ressoou perto de seu ouvido, causando um arrepio na espinha. Eu deveria estar. Você não esperava que eu soubesse dançar. Sophie estreitou os olhos para ele. Não, não aprendi. Mas acho que faz sentido. Aposto que você aprendeu isso da mesma forma que aprendeu tudo na vida, porque precisava manter as aparências. James sorriu, um brilho misterioso em seus olhos. Você é sempre tão direto? Só quando estou curioso. Então me diga, Sophie, o que mais te deixa curiosa?
Sophie abriu a boca para responder, mas o olhar dele a desequilibrou por um segundo. Ela esqueceu o que ia dizer. Isso não é justo. O que não é? Você me distrai com esses olhos e espera que eu forme uma frase coerente. James soltou uma risada baixa. Não é minha culpa que você se distraia tão facilmente. Ela suspirou e decidiu se afastar, mas assim que deu um passo para trás, James pegou a mão dela. Já está fugindo? Sophie ergueu uma sobrancelha. Eu não fujo. Ele a estudou por um momento. Então prove. Sofia cruzou os braços. Como? Ele hesitou por um segundo e então disse: Encontre-me para um café amanhã. Sofia hesitou. A ideia de ver James novamente no dia seguinte era tentadora, mas também arriscada. Felizmente para ela, a música terminou naquele momento, e ela se afastou lentamente como se nada tivesse acontecido. James apenas ficou ali, observando-a com um sorriso. A festa estava acabando. Os convidados começavam a se despedir. Os noivos estavam ocupados com os últimos simpatizantes, e Sophie sentiu que era o momento certo para ir embora. Tinha sido um longo dia, e sua mente estava cheia de pensamentos dispersos. Ela saiu do salão de baile em direção à entrada do hotel, onde estavam estacionados os carros dos convidados. Ela pegou o telefone para pedir carona, mas uma notificação apareceu na tela. Nenhum motorista disponível no momento. Ótimo. Ela respirou fundo, pensando em esperar um pouco mais, quando ouviu uma voz familiar atrás dela. Parece que seu plano de fuga falhou. Sophie se virou lentamente e encontrou James Carter parado ao lado dela, com as mãos nos bolsos do terno, com aquele olhar observador que a perturbou. Não vou fugir. Só vou para casa. Sem carona? Isso é só um detalhe. James inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando a situação. Então, sem hesitação, ele disse: Eu levo você. Sofia franziu a testa. Você o quê? Vou te levar para casa. É tarde, e não acho que seja seguro para uma mulher esperar sozinha a esta hora. Ela cruzou os braços. Eu posso cuidar de mim mesmo. Eu nunca disse que você não poderia. Mas por que esperar quando já estou saindo? Sophie mordeu o lábio. Aceitar uma carona de James parecia errado por vários motivos. Primeiro, estar em um carro com ele significava que não haveria como escapar de suas provocações. Em segundo lugar, havia algo nele que fazia seu coração disparar de uma forma estranha. Ela olhou para o aplicativo novamente, esperando que um motorista aparecesse magicamente, mas a tela permaneceu a mesma. Tudo bem, ela finalmente disse, mas só porque não tenho outra opção. Tiago não respondeu. Ele simplesmente abriu a porta do carro, esperando ela entrar. Como se sentisse a presença dela, James ergueu os olhos lentamente e, por um breve momento, o mundo parou. Os olhos azuis dela encontraram os dele, e foi como se o ar da sala de repente ficasse mais pesado. Mas, para seu completo choque, James permaneceu calmo e simplesmente a cumprimentou em um tom neutro e profissional. Senhorita Carter. Ela piscou, quase deixando cair o café. Ele está fingindo que isso é normal? Percebendo o silêncio constrangedor, Oliver rapidamente interveio. Sophie, este é James Carter, nosso novo investidor líder no projeto da Torre Richmond. Seu estômago revirou. O quê? O Sr. Carter e sua empresa de investimentos adquiriram uma participação no financiamento do projeto. Ele será nosso parceiro estratégico no futuro. Sophie olhou de James para Oliver, depois para seus colegas, percebendo que ninguém mais parecia surpreso com a notícia. Ninguém, exceto ela. Tiago não disse nada. Ele apenas observou calmamente, enquanto ela processava a bomba que acabara de cair. Sophie respirou fundo e forçou um sorriso profissional. Bem-vindo a bordo, Sr. Carter. Obrigado, ele respondeu, oferecendo um leve sorriso. Mas seus olhos diziam algo totalmente diferente. Após a reunião,
Sophie estava determinada a sair dali o mais rápido possível. Ela precisava de ar, de um minuto para processar o que acabara de acontecer. Mas é claro que James Carter não iria desistir tão facilmente. Ela mal saiu da sala de conferências quando ouviu a voz dele atrás dela. Sofia. Ela fechou os olhos por um segundo antes de se virar lentamente. O que é? James a estudou, cruzando os braços. Seu terno perfeitamente ajustado apenas aumentava sua presença imponente e sem esforço. Não há saudação mais amigável? Ela zombou, cruzando os braços também. Você é meu chefe agora? Não exatamente, mas teremos que trabalhar juntos. Sophie sentiu a garganta ficar seca. Você já sabia? James inclinou ligeiramente a cabeça, uma pitada de diversão em seus olhos. Descobri no momento em que vi seu nome na equipe do projeto. E você não achou que isso seria estranho? Achei que seria interessante. Sophie soltou uma risada incrédula. Ah, então agora o destino é um jogo para você? Eu diria que o destino tem um senso de humor peculiar. Ela estreitou os olhos. Ou talvez você tenha manipulado isso. James sorriu lentamente. Você está me dando muito crédito, Sophie. Ela não tinha certeza se queria fugir ou jogar café nele, mas de uma coisa, ela tinha certeza. Não havia mais como escapar disso. O escritório da Horizon Construction estava completamente silencioso, exceto pelo som das teclas sendo pressionadas rapidamente e das páginas sendo viradas. Sophie olhou para os documentos em sua mesa, tentando ignorar a presença de James Carter, sentado em uma cadeira do outro lado da sala de reuniões. Após a chocante revelação de que ele era um dos principais investidores no projeto da Richmond Tower, ela não teve escolha senão encarar a realidade. Eles teriam que trabalhar juntos durante os próximos meses. E James parecia estar gostando um pouco demais disso. Você sempre franze a testa assim quando está focado? Sua voz interrompeu seus pensamentos. Sophie cerrou os dentes antes de olhar para cima. Você sempre faz perguntas aleatórias quando deveria estar trabalhando? James inclinou a cabeça, um leve sorriso nos lábios. Só quando estou tentando entender alguém. Sophie cruzou os braços, desconfiada. E por que você quer me entender? Ele apoiou os cotovelos na mesa, observando-a com aquele olhar intenso que fazia seu estômago revirar. Porque você me intriga, Sophie. Ela não sabia como responder. Ela sentiu seu rosto esquentar. Então, rapidamente olhou de volta para os papéis. Mas James não parou por aí. Vamos jantar. Sophie piscou, surpresa. O quê? Precisamos revisar os detalhes do projeto. Será mais produtivo do que ficar até tarde no escritório. Portanto, isso não é realmente um convite. É apenas uma maneira de me fazer horas extras. Se isso torna mais fácil aceitar, então sim. Sophie suspirou, sabendo que não tinha muita escolha. Tudo bem, mas eu escolho o restaurante. James sorriu, e por algum motivo, isso lhe deu um frio na barriga. O restaurante era pequeno e aconchegante, um completo contraste com os lugares chiques que Sophie imaginava que James costumava frequentar. Você realmente me trouxe a um lugar tão simples assim? Ele perguntou, olhando em volta. Sou uma mulher de gosto simples, Sr. Carter. Ele riu, pegando o cardápio. E você acha que um CEO como eu não iria gostar disso? Acho que CEOs como você só conhecem cardápios com nomes impronunciáveis e pratos que custam metade do meu salário. James ergueu uma sobrancelha divertida. Você pode estar certo. Mas é sempre bom tentar coisas novas. Sophie balançou a cabeça, rindo. Se você ainda disser isso depois de provar a comida aqui, então acreditarei em você. Torcendo por Sophie e James? Esmague esse like, compartilhe o amor e inscreva-se para mais drama. Comente sim para torcer por eles. Ao fazerem o pedido, Sophie percebeu que, pela primeira vez desde que começaram a trabalhar juntos,
James parecia mais relaxado. A tensão habitual entre eles ainda estava lá, mas havia algo diferente na maneira como ele falava, como se estivesse aproveitando o momento. Agora me diga, começou ele, apoiando os braços sobre a mesa. Por que arquitetura? Sofia hesitou. O que você quer dizer? Esse sempre foi o seu sonho? Ela encolheu os ombros. Desde criança sempre gostei de criar coisas, de transformar espaços. A arquitetura me dá a chance de mudar a vida das pessoas. James assentiu, parecendo genuinamente interessado. E você tem? Sophie sorriu, lembrando-se de um de seus primeiros projetos. Certa vez, houve uma cliente, uma senhora idosa, que queria reformar sua casa para acomodar o neto, que sofreu um acidente e ficou paralisado. Quando terminamos a obra, ela chorou. Disse que isso mudaria a vida dele. James ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Isso é admirável. Ela riu suavemente. Não me elogie assim, Sr. Carter. Estou acostumada com você me desafiando no trabalho. Talvez eu apenas goste de ver você irritado. Sophie sentiu seu rosto esquentar. Você é impossível. E ainda assim você ainda está aqui. O garçom trouxe a comida, encurtando o momento. Sophie rapidamente pegou seus utensílios, tentando ignorar o fato de que James estava certo. Ela ainda estava lá e estava gostando mais do que deveria. Horas depois, já era tarde quando saíram do restaurante. As luzes da cidade iluminavam as ruas, e o ar fresco da noite era um alívio depois do calor lá dentro. Você está com sono? James perguntou enquanto eles caminhavam para o carro. Na verdade, não. Mas, se você está planejando me levar de volta ao escritório, vou fingir que estou. Ele riu. De jeito nenhum. Está uma noite agradável. Vamos dar um passeio. Sophie ergueu uma sobrancelha. James Carter vagando sem um propósito claro. Isso é novo. Você disse que é bom experimentar coisas novas, não é? Ela revirou os olhos, mas não recusou. Eles caminharam lentamente pelas ruas tranquilas, sem pressa, apenas observando a cidade e conversando sobre coisas aleatórias. Sophie nunca teria imaginado que James estaria tão relaxado. Você sempre foi assim? Ela perguntou de repente. Como o quê? Reservado, frio. James parecia pensativo. A vida me ensinou a ser cauteloso. Mas isso não significa que não sinto nada. Ela não esperava essa resposta. O silêncio se instalou entre eles. Mas não foi desconfortável. Estava cheio de algo não dito. Sophie olhou para ele e percebeu que, pela primeira vez, James Carter parecia humano. E isso era perigoso. Muito perigoso. Sophie acordou naquela manhã com a mente confusa. Ela ainda estava processando a noite anterior. O jantar, a conversa inesperadamente fácil e o fato de que, contra toda a lógica, ela tinha gostado de estar com James Carter. Isso não foi bom. Não era isso que deveria estar acontecendo. Ela se levantou rapidamente, como se manter-se ocupada pudesse afastar os pensamentos. Ela precisava trabalhar. Ela precisava se concentrar no projeto da Torre Richmond e, mais importante, manter distância de James. Mas assim que entrou no escritório da Horizon Construction, percebeu que não seria tão fácil. James já estava na sala de conferências quando Sophie chegou. Ele estava sentado na cabeceira da mesa, a expressão calma e focada nos documentos à sua frente, como se nada tivesse acontecido entre eles na noite anterior. Ela hesitou antes de entrar, respirou fundo e avançou. Bom dia, disse ela, forçando uma formalidade que não sentia. James olhou para ela e deu um pequeno sorriso. Bom dia, Sophie. Você dormiu bem? Ela cerrou os dentes. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Perfeitamente. James assentiu, claramente divertido com a resposta dela. O resto da equipe começou a chegar, e a reunião começou. Sophie obrigou-se a concentrar-se nos detalhes técnicos do projeto, os ajustes estruturais e o orçamento. Mas ignorar a sua presença era impossível.
De vez em quando, ela sentia o olhar dele sobre ela, e cada vez que isso acontecia, seu batimento cardíaco acelerava. Mas ela não deixou isso transparecer. Após uma intensa reunião de 1 hora, a equipe começou a se dispersar. Sophie juntou suas anotações e se levantou, pronta para sair antes que James pudesse dizer alguma coisa. Mas assim que ela se virou para ir embora, ele gritou: "Sophie!" Ela congelou por um segundo, então se forçou a parecer completamente indiferente antes de se virar para encará-lo. "Sim?" James fechou a pasta e levantou-se, ajeitando o paletó. "Preciso discutir algumas decisões de projeto com você." Sofia respirou fundo. Isso foi trabalho. Apenas trabalho. "Tudo bem. Podemos fazer isso agora?" "Claro", disse ele, pegando seu café e fazendo sinal para que ela o seguisse. Eles caminharam até a varanda do escritório, um espaço tranquilo frequentemente usado para reuniões informais. O sol da manhã iluminava a cidade abaixo, criando um nítido contraste com a tensão que pairava no ar. Sophie encostou-se na grade e cruzou os braços. "Sobre o que exatamente você quer conversar?" James a estudou por um momento antes de responder. "Noite passada." Ela enrijeceu instantaneamente. "Noite passada?" "Sim." Sofia estreitou os olhos. "Achei que estávamos aqui para conversar sobre o projeto." James deu a ela aquele sorriso pequeno e perigosamente encantador. "Podemos conversar sobre ambos." Ela bufou. "Olha, James, o que aconteceu ontem à noite foi um jantar de trabalho. Só isso." "Tem certeza?" Sofia abriu a boca para responder, mas algo na expressão dele a fez hesitar. Ela não tinha certeza, e ele sabia disso, e foi exatamente por isso que ela decidiu encerrar a conversa ali mesmo. "Eu tenho que ir", disse ela, virando-se para sair. James a observou por um momento antes de dizer algo que a fez parar. "Você está se afastando de propósito." Um arrepio percorreu sua espinha. "Isso não tem nada a ver com você." "Sim, é verdade." Ela se virou para ele, irritada. "Por que você acha que tudo gira em torno de você?" James deu um passo mais perto, sua presença preenchendo o espaço entre eles. "Porque eu conheço esse jogo, Sophie." Ela prendeu a respiração. "E que jogo é esse?" "O jogo da distância. Você está me afastando porque sente algo que não quer admitir." O estômago de Sophie revirou. "Você está completamente errado." James inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando cada reação dela. "Então me olhe nos olhos e me diga que você não sentiu nada ontem à noite." Sophie engoliu em seco. Ela queria negar. Ela queria dizer que nada disso significava nada. Mas no fundo, ela sabia que isso seria mentira. E o problema era que James também sabia disso. O silêncio entre eles era pesado, repleto de algo que nenhum deles queria nomear. Finalmente, Sophie deu um passo para trás. "Isso não importa. Tenho trabalho a fazer." E ela foi embora antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Mas ao sair, sentiu um peso no peito porque sabia que, mais cedo ou mais tarde, não conseguiria mais correr. Sophie passou o resto do dia tentando ignorar a conversa com James na varanda, tentando se convencer de que ele estava errado, que ela não sentia nada. Ou pelo menos era isso que ela dizia a si mesma. Mas com o passar das horas, ignorar a verdade tornou-se cada vez mais difícil. A tensão entre eles vinha crescendo desde o casamento de Clara. A princípio, ela tentou descartar aquilo como nada mais do que uma provocação, um jogo de provocações que não significava nada. Mas agora, a presença dele a perturbava de uma forma que ela não podia mais negar. E James sabia disso. No final do dia de trabalho, Sophie juntou suas coisas e foi para a cozinha do escritório, precisando de um momento para respirar antes de ir para casa. Ela pegou um copo d'água e encostou-se no balcão, fechando os olhos por alguns segundos. Foi quando ela sentiu alguém parado ao lado dela.
Ela sabia exatamente quem era antes mesmo de abrir os olhos. Você está me evitando de novo. A voz de James era baixa e controlada, mas havia algo mais profundo por trás dela. Sophie respirou fundo antes de se virar para encará-lo. Não estou evitando você. Só estou tentando trabalhar sem distrações. Ele ergueu uma sobrancelha. Então agora, sou uma distração? Você sempre foi. As palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las. No momento em que percebeu o que acabara de dizer, seu rosto ficou quente. Mas James apenas deu um leve sorriso, como se esperasse aquela resposta o tempo todo. Finalmente, disse ele, sua voz caindo ainda mais. Sophie cruzou os braços. Finalmente o quê? Você finalmente está admitindo isso. Ela soltou um suspiro frustrado, desviando o olhar. Não estou admitindo nada. Sim, você é. Ele deu um passo mais perto, e de repente, o ar ao redor deles ficou mais quente. Sophie, você pode continuar fingindo que isso não está acontecendo, mas nós dois sabemos que está. Ela engoliu em seco. Você quer saber o que está acontecendo, James? Não tenho tempo para isso. Ele não pareceu surpreso. Ele apenas a estudou por um momento antes de responder. Você tem tempo para tudo, exceto admitir como se sente. Sophie fechou os olhos por um segundo. Este foi um jogo perigoso. Isso não pode acontecer. Por que não? Ela abriu os olhos e encontrou o olhar dele. Por que trabalhamos juntos? O sorriso de James foi lento, e naquele momento, Sophie sabia que ele não desistiria facilmente. E se não o fizéssemos? Ela prendeu a respiração. James se inclinou ligeiramente, perto o suficiente para que ela pudesse sentir sua presença como uma tempestade prestes a estourar. Diga-me, Sophie, se eu não fosse seu investidor, se você não estivesse tão presa a essas regras e limites, o que você faria? Sophie não conseguiu responder porque, no fundo, ela já sabia. E James também. O silêncio entre eles se prolongou, pesado com algo inegável. Finalmente, Sophie deu um passo para trás, quebrando o momento. Eu tenho que ir. James não a impediu. Ele apenas observou enquanto ela se afastava. E no momento em que Sophie passou pela porta, ela sabia que nada seria como antes. No dia seguinte, Sophie tentou manter sua rotina após o confronto com James na cozinha do escritório da Horizon Construction. Mas a verdade era que nada mais parecia normal. A tensão entre eles crescia, e ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teria que tomar uma decisão. Mas que tipo de decisão? Ela não tinha certeza. No fundo, havia uma voz dentro dela que queria simplesmente deixar acontecer. Mas a razão sempre venceu. Trabalhar com James significava que qualquer envolvimento entre eles levaria a complicações. Profissionalismo, ética, reputação. Havia muita coisa em jogo. Então, ela decidiu que manter distância era a melhor opção. Mas James Carter não era o tipo de homem que não aceitava facilmente. Era quase meia-noite quando Sophie finalmente conseguiu se desconectar do trabalho depois de revisar algumas plantas do projeto da Torre Richmond. Ela tomou um banho e desabou no sofá, exausta. Seus pensamentos estavam uma bagunça, e ela precisava de uma distração. Então, o telefone dela vibrou. Ela estendeu a mão para pegá-lo, esperando alguma notificação aleatória, mas seu coração deu um pulo quando viu o nome na tela. James Carter. Ela hesitou antes de abrir a mensagem. James, preciso falar com você. É importante. Sophie fechou os olhos e respirou fundo. Parte dela queria ignorar isso, mas a outra parte, aquela que estava completamente fora de controle ultimamente, precisava saber o que ele queria. Isso é sobre o projeto? Não. Sua garganta ficou seca. Então, pode esperar até amanhã. Ela bloqueou o telefone antes que ele pudesse responder e encostou a cabeça no encosto do sofá, sentindo-se mentalmente esgotada. Mas a verdade, ela sabia que isso não terminaria aqui.
E ela estava certa. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Sophie percebeu imediatamente que James parecia ainda mais intenso que o normal. Ele não tentou falar diretamente com ela, mas seus olhos diziam tudo o que ele queria dizer, e isso a deixava nervosa. Durante uma reunião de projeto, James fez questão de provocá-la sempre que podia, desafiando suas ideias, questionando suas propostas, criando um ambiente cheio de tensão. Quando finalmente acabou, Sophie estava tão frustrada que decidiu que não iria simplesmente deixar passar. Assim que os outros funcionários saíram, ela foi até ele. "Podemos falar?" Ela perguntou, mantendo a voz firme. James fechou sua pasta e olhou para ela com aquela expressão calma, mas cheia de intenções ocultas. Claro. Eles entraram em uma sala de reuniões vazia. Sophie fechou a porta atrás dela e cruzou os braços. "O que é que foi isso?" "O que foi o quê?" James respondeu, como se não tivesse ideia do que ela estava falando. "A provocação constante durante a reunião. Você está testando meus limites?" Ele inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse estudando cada movimento dela. "E se eu estiver?" Sophie bufou, irritada. "O que você quer, Tiago?" Ele se aproximou, e Sophie sentiu o coração disparar. "Você sabe o que eu quero." Ela engoliu em seco. "Isso não pode acontecer." "Por que não?" Porque... Porque é complicado. Tudo na vida é complicado, Sophie." Ela sentiu sua paciência se esgotando. "James, trabalhamos juntos. Isso já é um grande problema." Ele não respondeu imediatamente. Ele apenas a observou por alguns segundos, antes de finalmente dizer algo que mudou tudo. "E se eu dissesse que estou saindo do projeto?" Os olhos de Sophie se arregalaram. "O quê?" James respirou fundo. "Estou transferindo minha participação na Richmond Tower para outro investidor." Sophie sentiu seu estômago revirar. "Isso é uma loucura." "Por quê?" Ele deu a ela um leve sorriso. "Porque agora não há razão para você continuar fugindo." Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. "Você não pode simplesmente desistir de um investimento por causa disso." "Eu posso fazer o que eu quiser, Sophie. E o que eu quero é você." O silêncio era ensurdecedor. Sophie não sabia o que dizer. Tudo o que ela tentava evitar, todas as desculpas que usava para afastá-lo, haviam desaparecido agora. E isso a assustava mais do que qualquer coisa. Ela precisava sair de lá. Eu preciso de algum tempo para pensar." James simplesmente assentiu, seu olhar intenso. "Pense, Sophie, mas pense com cuidado." Ela saiu da sala rapidamente, com o coração batendo forte. Mas no fundo, ela sabia que não conseguiria correr por muito mais tempo. Sophie saiu da sala de reuniões, sentindo como se o chão abaixo dela estivesse desmoronando. James Carter realmente fez isso. Ele desistiu de um investimento multimilionário por causa dela. As palavras dele continuavam ecoando em sua cabeça. "Posso fazer o que quiser, Sophie. E o que eu quero é você." Ela precisava fugir, respirar, pensar. Ela precisava de uma saída. Mas não importava para onde ela olhasse. Tudo o que conseguia ver era o olhar dele. O modo como ele a observava, como se já soubesse a resposta que ela se recusava a admitir. Sophie caminhou até seu escritório sem perceber as pessoas ao seu redor. Ela pegou suas coisas rapidamente e saiu sem dizer uma palavra a ninguém. Ela não poderia lidar com isso agora. Já era noite quando ela percebeu que estava vagando sem rumo há quase 1 hora. Suas pernas estavam cansadas. Sua mente estava acelerada, mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Ela entrou em um café tranquilo, pediu um café forte e sentou-se perto da janela, observando a cidade lá fora. Sophie nunca foi o tipo de pessoa que cede facilmente a alguma coisa ou a alguém. Ela sempre foi racional. Sempre colocou a carreira e a independência acima de tudo. E então, James Carter apareceu. Ele a desafiou,
A provocou, a fez sentir coisas que ela não queria sentir. E agora, ele havia derrubado a última barreira que ela usara como desculpa para mantê-lo afastado. E se eu não fosse seu investidor, o que você faria? Ela fechou os olhos e agarrou a xícara com força. Sophie sabia a resposta, mas admitir era outra história. Quando ela chegou em casa, já passava das 11. O apartamento estava escuro e silencioso. Ela jogou a bolsa no sofá e soltou um longo suspiro. Seu telefone vibrou. Ela atendeu, e quando viu o nome na tela, seu coração bateu forte. James Carter. Ela hesitou por um momento. Ela poderia ignorar, fingir que não viu. Mas então ela percebeu algo que a fez congelar. Não foi uma mensagem, foi uma ligação. Ele estava ligando. Ela engoliu em seco antes de responder. Sofia. Sua voz era profunda, firme e mais do que nunca cheia de intenções ocultas. O que foi, Tiago? Ela tentou parecer indiferente. Podemos falar? Sophie fechou os olhos e tentou manter o controle. Já conversamos o suficiente no trabalho. Não estou falando de trabalho. O silêncio entre eles se estendeu. Sophie sentiu um aperto no peito. Não sei se posso lidar com isso agora. Então me diga quando. Ela não teve resposta. James suspirou do outro lado da linha. Vejo você amanhã então, James. Boa noite, Sophie. A ligação terminou antes que ela pudesse protestar. Ela olhou para o telefone por um tempo, com a respiração instável. E naquele momento, ela percebeu algo que era ao mesmo tempo aterrorizante e inevitável. Ela não queria fugir. Ela queria vê-lo. O dia seguinte começou como qualquer outro. Ou pelo menos, Sophie tentou fingir que sim. Mas a cada minuto que passava, sua ansiedade aumentava porque ela sabia que James viria buscá-la. E ele nunca fez nada pela metade. Quando o relógio bateu 6 horas, Sophie já estava arrumando suas coisas para ir embora. Ela precisava ir para casa, afastar-se de tudo, clarear a cabeça. Mas assim que ela saiu do escritório, James já estava lá. Ele estava encostado no carro, vestido com um terno impecável, com aquele olhar intenso impossível de ignorar. Sophie parou no meio do caminho. Você realmente vai fingir que não me viu? Ele perguntou, sem se mover. Ela respirou fundo antes de dar um passo à frente. O que você quer, Tiago? Ele abriu a porta do carro. Entrem. Eu não estou. Sophie fechou os olhos, sabendo que não havia sentido em lutar contra isso. Ela queria ir. Mas admitir isso era outra questão. Então, em silêncio, ela entrou no carro. Eles dirigiram sem falar. A tensão entre eles era palpável. James não disse para onde estavam indo, mas Sophie sabia que ele estava indo para sua cobertura. E pela primeira vez, ela não discutiu. O carro parou, e James saiu primeiro, abrindo a porta. Sophie hesitou por um segundo antes de finalmente sair. A viagem de elevador foi silenciosa. E quando as portas se abriram, James a conduziu para a espaçosa sala de estar. Sophie não conseguia parar de olhar para ele. Cada pequeno detalhe sobre esse homem a deixava inquieta. Ele tirou a jaqueta, desabotoou a parte superior da camisa e pegou 2 taças de vinho, entregando uma para ela. Ela pegou e bebeu um gole, tentando ignorar o fato de que ele estava perigosamente perto. Por que estou aqui? Ela finalmente perguntou. James a estudou por um momento antes de responder. Por que você não queria correr? Seu coração batia forte. E se tudo der errado? Ele deu um passo mais perto. E se der certo? Sophie engoliu em seco. Cada parte dela lhe dizia para sair, para correr enquanto ainda podia. Mas ela não conseguia mais mentir para si mesma. Ela o queria. E naquele momento, nada mais importava. O medo, as dúvidas, tudo desapareceu quando James segurou seu rosto e a beijou. E Sophie soube naquele momento que não havia como voltar atrás. O beijo de James era tudo que Sophie temia e desejava ao mesmo tempo.
Foi intenso, seguro, sem hesitação, como se ele sempre soubesse que esse momento chegaria mais cedo ou mais tarde. E ela, que lutou tanto tempo contra isso, não resistiu mais. Ela o queria. James a puxou para mais perto, uma mão apoiada em sua cintura, enquanto a outra segurava seu rosto gentilmente. Sophie sentiu sua mente ficar em branco, suas mãos agarrando os ombros dele, como se ela precisasse de algo em que se segurar. O tempo pareceu parar, mas então, a realidade a atingiu como uma onda. O que ela estava fazendo? Sua respiração estava irregular, seu coração disparado no peito. Sophie recuou de repente, afastando James apenas o suficiente para quebrar o contato. Eu não posso. James ficou parado por um momento, observando-a. Ele não pareceu surpreso. Na verdade, parecia que ele esperava essa reação. Por quê? Ele perguntou baixinho. Sophie passou a mão pelo rosto, sentindo-se completamente dividida. Isso não pode acontecer, James. Ele deu um passo para trás, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Dê-me um motivo real. Sophie tentou organizar seus pensamentos, mas tudo dentro dela estava uma bagunça. Isso é uma loucura. E o que é normal? Ele rebateu. Ela cerrou a mandíbula, frustrada. Se eu ceder, o que acontece? O que acontece a seguir? James cruzou os braços, sua expressão perfeitamente composta. Nós descobrimos isso juntos. Ela soltou uma risada sem humor. Simplesmente assim? Simplesmente assim. Ela sentiu um aperto no peito. Eu não posso, James. Ele apenas assentiu lentamente. Mas o que ele disse em seguida a abalou ainda mais. Eu não vou forçar você, Sophie. Mas pare de mentir para si mesma. Ela prendeu a respiração. O silêncio entre eles se estendeu. Então, ela se virou e foi embora sem olhar para trás, mas sabendo que tudo havia mudado para sempre. Os dias que se seguiram foram um verdadeiro teste de resistência. Sophie evitava James no escritório tanto quanto podia. Ela manteve suas respostas curtas durante as reuniões, evitou contato visual e até ficou alguns minutos atrasada para ter certeza de que não iria topar com ele. Mas ele não facilitou as coisas. James não pressionava por conversas, mas também não escondia o fato de que estava esperando por ela. Cada vez que seus olhares se encontravam, Sophie sentia o mesmo conflito interno, e isso a despedaçava. Até que uma noite, tudo finalmente desmoronou. Sophie estava saindo tarde do escritório. Ela estava revisando alguns projetos e perdeu a noção do tempo. Quando ela finalmente reuniu suas coisas e saiu, o prédio estava quase vazio. Apenas algumas luzes de segurança iluminavam o corredor. E então, assim que ela dobrou a esquina, lá estava ele. James ficou perto da saída do estacionamento, encostado em seu carro, como se soubesse que ela apareceria naquele exato momento. Sophie congelou por um segundo. Ela pensou em ignorá-lo e ir embora, mas sabia que não poderia. Porque no fundo, ela queria vê-lo. Ela queria ouvir a voz dele. Ela estava cansada de lutar contra isso. Sophie fechou os olhos por um momento, antes de tomar uma decisão. Ela caminhou em direção a ele. Você está esperando por mim? James ergueu uma sobrancelha, mas não pareceu surpreso. O que você acha? Ela soltou um suspiro pesado. James, entre no carro. Sophie cruzou os braços. E se eu disser não? Ele simplesmente sorriu. Você não vai. Ela apertou a mandíbula, frustrada com a certeza que ele parecia. Mas no fundo, ela sabia que ele estava certo. Sofia entrou no carro. James deu a volta até o lado do motorista, entrou e ligou o motor. Para onde estamos indo? Ela perguntou. Você já sabe. E ela fez. O apartamento de James era exatamente como ela se lembrava. Impecável, organizado e elegante sem esforço. Mas desta vez, algo parecia diferente.
Talvez fosse o fato de ela não estar mais tentando fugir. Talvez fosse o fato de que, pela primeira vez, ela queria estar ali. James tirou a jaqueta e se virou para ela. Sofia. Ela ergueu os olhos para ele, sem desviar o olhar desta vez. Diga. Ele se aproximou, parando perto o suficiente para que ela sentisse o calor de sua presença. O que você quer? Sua voz era calma e firme, mas causou um arrepio através dela. Sophie não respondeu de imediato, porque já sabia o que queria. Ela sabia desde o início. E agora, não havia mais desculpas. Quero você. James sorriu lentamente. Então, pare de correr. Ela não respondeu, porque pela primeira vez, não precisava. E quando James pegou a mão dela e gentilmente a puxou para mais perto, Sophie sabia que não havia como voltar atrás. Ela havia cruzado a linha entre a razão e o desejo, e não se arrependia. Na manhã seguinte, Sophie acordou com a suave luz da manhã filtrada pelas cortinas. Demorou alguns segundos para ela processar onde estava. O quarto espaçoso, os lençóis impecáveis, o leve aroma de madeira e colônia no ar. Então, ela se lembrou. Ela se virou lentamente e viu James Carter, ainda dormindo ao seu lado. Ele estava deitado de lado, com a respiração profunda e constante, completamente à vontade. Ao contrário dela, Sophie não conseguia relaxar. O que ela fez na noite passada? A resposta era óbvia, mas a verdadeira questão era: o que isso significava agora? Ela cuidadosamente saiu da cama, recolhendo as roupas do chão. Seus movimentos eram lentos, tentando não acordá-lo. Ela precisava de um momento para pensar. Mas assim que ela pegou a blusa e começou a vesti-la, ouviu a voz dele atrás dela. Fugindo de novo? Sofia congelou. Ela se virou lentamente e encontrou James acordado, observando com aquele olhar intenso. Ele estava encostado no travesseiro, os lençóis apoiados na cintura, o cabelo levemente despenteado de uma forma que era frustrantemente atraente. Ela engoliu em seco. Eu não estou correndo. James ergueu uma sobrancelha, claramente não convencido. Então, por que parece que você está tentando sair sem me acordar? Sophie cerrou os dentes. Porque eu precisava de um momento para pensar. Ele ficou quieto por um momento, apenas observando-a, como se tentasse ler seus pensamentos. Então, ele suspirou. Sofia. Ela hesitou. James. Sophie. Ele estendeu a mão. Ela sabia que se aceitasse, não haveria mais desculpas. Mas antes que ela pudesse mudar de ideia, ela deu um passo à frente e colocou a mão na dele. James a puxou de volta para a cama, seus olhos fixos nos dela. Você se arrepende? Sofia respirou fundo. Ela deveria, mas não o fez. Não. Os lábios de James se curvaram em um pequeno sorriso. Então pare de pensar demais. Ela gostaria de poder, mas a verdade é que sua mente estava uma bagunça. E agora? Ela perguntou suavemente. James passou um dedo pela bochecha dela, traçando um caminho invisível. Agora vemos aonde isso nos leva. Sophie sustentou o olhar dele porque, pela primeira vez, percebeu que James estava tão envolvido nisso quanto ela. E isso a assustou ainda mais. Nos dias que se seguiram, Sophie e James entraram num ritmo tácito. Uma rotina que nenhum dos dois definiu, mas que ambos compreenderam. Amando essa queima lenta? Curta, compartilhe com seu time e inscreva-se para o próximo capítulo. Comente destino, para selar o destino deles. No trabalho, mantiveram a mesma postura profissional de sempre. Sem toques, sem olhares demorados, sem sinal de que algo tivesse mudado. Mas tinha acontecido, e a tensão entre eles só ficava mais forte a cada dia. Cada vez que estavam sozinhos no escritório, Sophie sentia a eletricidade no ar. Cada conversa parecia carregada de intenções não ditas. Cada olhar parecia um segredo compartilhado. E à noite,
Eles não conseguiam ficar longe um do outro. Era como se algo invisível os puxasse de novo e de novo, até que um dia não foi mais suficiente. Sophie estava em sua mesa, revisando os ajustes finais no projeto da Richmond Tower, quando seu telefone vibrou. Ela atendeu e viu uma mensagem curta. James, venha ao meu escritório. Ela franziu a testa. Um encontro inesperado? Ela guardou os papéis, pegou o tablet e caminhou pelo corredor, tentando não parecer suspeita. Mas assim que ela entrou no escritório e fechou a porta, percebeu que não era apenas mais uma reunião. James estava parado perto da janela, com as mãos nos bolsos do terno, olhando para a cidade. Ele parecia tenso. Sophie fechou a porta atrás dela e cruzou os braços. O que é? James se virou lentamente, e naquele momento, ela soube que algo estava errado. Precisamos conversar. Sophie prendeu a respiração. Ele nunca iniciou uma conversa assim. Sobre o quê? James deu um passo mais perto. Sobre nós. Seu estômago revirou. E nós? Ele respirou fundo, como se escolhesse as palavras com cuidado. Isso está se tornando mais sério do que eu esperava. O peito de Sophie apertou. E isso é um problema? James não respondeu de imediato. E isso foi o suficiente para ela entender. Um gosto amargo encheu sua boca. Você quer acabar com isso? James passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Não sei. Ela recuou. Você não sabe? Ele olhou diretamente para ela, seus olhos cheios de conflito. Sophie, você sabe que não sou o tipo de cara que se envolve. Seu peito doía. Então, por que você começou isso? James não disse nada. E naquele momento, Sophie percebeu uma coisa. Ela estava completamente envolvida nisso. E ele ainda não tinha certeza. Sophie soltou uma risada sem humor, balançando a cabeça. Você diz que não é o tipo de cara que se envolve. Mas aqui está você, envolvido. James cerrou a mandíbula, como se quisesse discordar, mas não conseguisse. Sophie suspirou, tentando ignorar a dor crescente dentro dela. Se você está me contando isso agora, James, é porque você já se decidiu. Ele não disse nada, e isso doeu mais do que qualquer palavra poderia. Sophie não era o tipo de mulher que implorava. Ela não mudaria quem ela era por ninguém. Então, ela fez a única coisa que podia. Ela deu um passo para trás e disse: Tudo bem. James pareceu surpreso. Sophie, você não precisa dizer mais nada. Eu entendo. Ela se virou e saiu antes que ele pudesse ver as lágrimas se formando em seus olhos. Sophie não foi para casa naquela noite. Ela caminhou pela cidade por horas, tentando encontrar uma maneira de não sentir o que estava sentindo. Mas era impossível. Ela havia se apaixonado por James Carter, e agora precisava seguir em frente sem ele, porque no final das contas, ele nunca estava pronto para ela. Sophie não foi trabalhar no dia seguinte. Ela passou a noite olhando para o teto, tentando encontrar alguma maneira de fazer desaparecer a dor no peito. Mas não houve solução fácil. Ela cometeu o erro de se apaixonar por James Carter, e agora estava tentando sair antes que fosse tarde demais. Para ele, o problema era que, para ela, já era tarde demais. Na manhã seguinte, ela enviou uma mensagem ao RH, avisando que precisava de um dia de folga. Então, ela desligou o telefone e se recusou a olhar para ele pelo resto do dia. Ela precisava de espaço. Quando começou o segundo dia sem Sophie no trabalho, James sabia que havia cometido um erro. Ele passou a noite sem dormir, repetindo cada palavra da conversa. Eu não sou o tipo de cara que se envolve. O olhar que Sophie lançou para ele naquele momento o assombrou, porque não era verdade. Ele estava envolvido, mais do que deveria, mais do que queria admitir. Ele havia se tornado o que mais temia, e pela primeira vez na vida, não sabia o que fazer a respeito. No final da tarde, Sophie ouviu a campainha tocar. Ela franziu a testa.
Ela não estava esperando ninguém. Mas assim que ela abriu a porta, seu coração parou. James Carter estava ali parado, com as mãos nos bolsos do casaco, os olhos intensos e determinados. Ela agarrou a porta com força, pronta para fechá-la imediatamente. Não, ela disse categoricamente. James não recuou. Podemos falar? Não tenho nada a dizer a você. Mas eu tenho algo a dizer para você. Ela cerrou os dentes. Eu já ouvi o suficiente, James. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos, claramente frustrado. Eu estava errado. Sophie sentiu um aperto no peito, mas não cedeu. Sim, você estava. Ele olhou para ela, e pela primeira vez parecia vulnerável. Sophie, não sou um homem que lida bem com emoções. Isso nunca fez parte da minha vida. Nunca precisei disso. Ela revirou os olhos. Oh, que bom para você. Agora me diga, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver com você porque você mudou tudo. Ela abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Eu queria ir embora antes que piorasse, mas a verdade já piorou. Sophie prendeu a respiração. O que você quer dizer com isso? James fez a última coisa que ela esperava. Ele deu um passo à frente, segurou o rosto dela entre as mãos e sussurrou. Estou apaixonado por você. Ela congelou completamente. O quê? Ele olhou para ela com toda a honestidade do mundo. Estou apaixonado por você, Sophie, e estou completamente perdido nisso. O coração de Sophie bateu forte porque ela nunca imaginou ouvir essas palavras de James Carter. Mas então, ela percebeu algo ainda mais assustador. Ela não queria que ele se perdesse. Ela queria encontrá-lo. Sophie respirou fundo e segurou as mãos dele. Então pare de correr, James. Ele não respondeu. Ele apenas se aproximou e a beijou. E desta vez, nenhum deles se afastou. O beijo entre Sophie e James não foi como os outros. Desta vez, não houve mais incerteza, nem corrida. Foi real, definitivo. James a abraçou com força, como se tivesse medo que ela desaparecesse, enquanto Sophie sentia o coração disparar no peito. Ela nunca imaginou que ele diria essas palavras. Estou apaixonado por você. Essas palavras ecoaram em sua mente. E tudo o que ela pôde fazer foi retribuir o beijo com toda a intensidade que tinha. Quando eles finalmente se afastaram, James encostou a testa na dela, os olhos fechados, como se estivesse saboreando o momento. Desta vez, não vou deixar você ir. Ele sussurrou. Sophie sorriu suavemente, seu coração transbordando de felicidade. E se eu disser que não quero ir? James abriu os olhos e olhou para ela, algo novo e intenso brilhando neles. Então não há nada neste mundo que possa me impedir de fazer você ser minha. Os meses que se seguiram foram os mais felizes da vida de Sophie. Ela e James finalmente aceitaram o que sentiam, e embora trabalhar juntos continuasse sendo um desafio, aprenderam a equilibrar isso. Em dias tensos de reuniões, discutiam sobre contratos e prazos. Nas noites tranquilas, compartilhavam jantares, risadas e beijos roubados na cozinha. E pela primeira vez, Sophie sentiu-se completa. Ela o amava. E James, um homem que sempre foi controlado, racional e com medo das emoções, aprendeu a amá-la da maneira mais profunda e verdadeira possível. Mas ele sabia que ainda faltava alguma coisa e tinha um plano para isso. Naquela noite, James levou Sophie para um jantar especial. Eles estavam juntos há quase um ano, e ela sentia algo no ar, mas não tinha ideia do que estava para acontecer. O restaurante tinha um terraço privado, iluminado por luzes suaves, que brilhavam como estrelas. A atmosfera era elegante e íntima, e o coração de Sophie disparou quando percebeu que James parecia mais nervoso do que o normal. Você está bem? Ela perguntou com um sorriso. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida.
Ela ergueu uma sobrancelha, intrigada. Então, antes que ela pudesse dizer outra palavra, James levantou-se da cadeira. Sophie franziu a testa, confusa. James, o que você está... Mas a voz dela morreu em sua garganta no momento em que ele se ajoelhou. Sophie sentiu o mundo parar. O restaurante ao redor deles desapareceu. O barulho, as luzes, as pessoas. Tudo desapareceu, exceto James Carter, ajoelhado diante dela, segurando uma caixa de veludo aberta com um anel deslumbrante dentro. Seus olhos estavam cheios de emoção, mas sua voz estava firme e segura quando ele finalmente falou. Sophie Carter, nunca planejei isso. Nunca imaginei que estaria aqui, de joelhos, pedindo a alguém para compartilhar o resto da minha vida comigo. Sophie sentiu as lágrimas arderem em seus olhos. Mas então você apareceu. James continuou sorrindo. E virou meu mundo de cabeça para baixo. Você me fez sentir coisas que eu nunca pensei que pudesse. Você me fez querer algo que eu nunca soube que precisava. Ela cobriu a boca com as mãos, incapaz de conter suas emoções. Eu te amo, Sophie, e quero passar todos os dias da minha vida com você. Quero rir com você, brigar por coisas bobas, viajar pelo mundo e voltar para casa sabendo que você estará lá. Ele segurou a mão dela com firmeza, olhando em seus olhos. Então, você quer se casar comigo? Sophie soltou uma risada sem fôlego, as lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Sim. Sim. 1000 vezes sim. O restaurante explodiu em aplausos, quando James colocou o anel no dedo dela. Então, ele se levantou, puxando-a para um beijo profundo e apaixonado, cheio de promessas. E naquele momento, Sophie soube que não havia medo no mundo forte o suficiente para mantê-los separados. Eles pertenciam um ao outro, para sempre. O dia foi perfeito. O céu estava azul, a brisa era suave e o sol brilhava suavemente, aquecendo a manhã. Sophie mal conseguia acreditar que esse dia finalmente havia chegado. Ela usava um vestido branco deslumbrante, com renda delicada, que abraçava sua figura, e um longo véu que caía graciosamente até o chão. Seu cabelo estava penteado em um penteado elegante, e suas mãos tremiam levemente, enquanto ela segurava um buquê de flores brancas. Dentro do salão, os convidados estavam reunidos, aguardando o momento mais esperado. Mas para Sophie, apenas uma pessoa naquela multidão realmente importava, e ele estava ali, esperando por ela. James estava no altar, vestido com um terno impecável. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Foi a maneira como ele olhou para ela, como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele já tinha visto. Sophie mordeu o lábio, contendo as lágrimas, e começou a caminhar pelo corredor. A cada passo, seu coração batia mais rápido. E então, quando ela finalmente ficou ao lado dele, James pegou a mão dela e sussurrou suavemente: "Você está linda." Ela sorriu. E então, o oficiante iniciou a cerimônia. Cada palavra dita parecia mais significativa do que qualquer outra coisa no mundo. Mas, o momento pelo qual Sophie esperou a vida inteira chegou quando o oficiante perguntou: "James Carter, você aceita Sophie Carter como sua esposa, prometendo amá-la, honrá-la e ficar ao seu lado todos os dias da sua vida?" James segurou a mão dela com mais força. Seus olhos brilhavam de emoção, e sua voz era firme, mas cheia de sentimento quando ele respondeu: "De todo o coração, sim." Sofia sentiu um nó na garganta. E quando o oficiante se virou para ela, ela pensou que seu peito poderia explodir de felicidade. "Sophie Carter, você aceita James Carter como seu marido, prometendo amá-lo, honrá-lo e ficar ao lado dele todos os dias da sua vida." Ela respirou fundo, olhando para o homem que mudou sua vida de todas as maneiras possíveis. E então, ela sorriu com tudo o que tinha. "Sim, sim, para sempre sim." James soltou uma risada baixa, seus olhos cheios de amor. Então,
Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher. Antes que o oficiante pudesse terminar a frase, James puxou Sophie para perto, passando os braços em volta da cintura dela e beijando-a profundamente, provocando gritos e aplausos nos convidados. Ela riu contra os lábios dele, sentindo-se mais feliz do que jamais imaginou ser possível. A jornada de Sophie e James nesta história é uma montanha-russa de emoções que chega perto de casa, para qualquer um que já lutou com a confusa interseção de amor, medo e ambição. O que mais chama a atenção é como Sophie começa como uma arquiteta ferozmente independente, correndo pela vida com seus saltos altos e seu orgulho, apenas para colidir, literalmente, com James, um bilionário que parece ter tudo sob controle. A química deles é elétrica desde o início, mas é o empurra e puxa do relacionamento deles que realmente prende você. A constante fuga de Sophie de seus sentimentos reflete como muitos de nós evitamos a vulnerabilidade, porque é muito assustador deixar alguém entrar, especialmente quando essa pessoa pode destruir tudo o que construímos. James, por outro lado, é esse enigma, frio e calculista até Sophie quebrar sua casca, mostrando-nos que mesmo os exteriores mais difíceis escondem um coração igualmente frágil. A dança deles, literal e figurativa, nos ensina que o amor não é uma linha reta, é uma bagunça linda e caótica, que força você a confrontar quem você é e o que você realmente deseja. Para mim, a maior lição é sobre coragem. Não do tipo barulhento e heróico, mas a coragem silenciosa necessária para parar de correr e enfrentar o que é real. Sophie passa metade da história construindo muros, usando trabalho e lógica como escudos, enquanto James arrisca um acordo multimilionário apenas para ter uma chance com ela. É um alerta. Com que frequência deixamos o medo de, e se der errado, nos impedir de perguntar, e se der certo? Na cultura americana, somos obcecados pela independência e pelo sucesso, esforçando-nos muito, mantendo-nos juntos, nunca demonstrando fraqueza. Mas esta história inverte esse roteiro. Diz que não há problema em tropeçar, derramar vinho no terno de alguém, admitir que não é invencível. A lição aqui é inclinar-se para o desconhecido, seja o amor, um novo emprego ou um sonho que você arquivou porque parece grande demais. Sophie e James não conseguem seu final feliz jogando pelo seguro. Eles conseguem isso dando o salto, mesmo quando é assustador. Aplicando isso à vida, eu diria que é uma questão de equilíbrio, saber quando se manter firme e quando se soltar. Não podemos controlar tudo. Desculpe maníacos por controle como eu. Mas podemos escolher aparecer de forma autêntica. Da próxima vez que tiver medo de correr um risco, digamos, pedir um aumento ou contar a alguém como me sinto, pensarei em Sophie, entrando no carro de James, sem saber aonde isso iria levar, mas indo mesmo assim. Não se trata de ter todas as respostas. Trata-se de confiar no passeio. Então, vamos abandonar as desculpas, abraçar a bagunça e apostar em nós mesmos. Porque se uma dama de honra desajeitada e um CEO estoico podem encontrar para sempre, talvez nós também possamos. Adorei o passeio selvagem de Sophie e James. Aperte o botão curtir, compartilhe esta história com seus amigos e inscreva-se para mais contos épicos que tocam seu coração. Deixe um, para sempre, nos comentários para celebrar o amor deles e diga-nos: qual é a sua pontuação para esta história, de 0 a 10? Aperte o sino de notificação para nunca perder um momento e confira mais aventuras emocionantes clicando no link na sua tela.